Bem, agora vamos fazer mais um breve intervalo, voltando já já com mais informações. E aí sim, discutindo todos os detalhes da pesquisa elaborada pelo Instituto aqui de Natal, Brahman, contratada pela Rádio Farol sobre a sucessão municipal em Touros. Tem pesquisa mesmo? Tem todos os números. Touros? Em Touros. Daqui é a eleitoral, pouquinho. É para saber como é que está a corrida eleitoral em Touros? Pesquisa eleitoral. Eita. Onde mostra o início da campanha, aqueles candidatos que eventualmente achavam que estavam bem, que realmente a pesquisa indica que não, aqueles que estão mais na frente, os que estão mais atrás, enfim, a rejeição, a aceitação, a aprovação do prefeito, tem aprovação do prefeito, mas, tem rapaz, que bacana. a desaprovação, os números de aprovação e desaprovação do prefeito atual de Touros. Olha aí. Estamos de volta com o Jornal Metropolitano, edição de hoje, 31 de agosto de 2020. E agora, nestes dois últimos blocos do programa, nós vamos discutir aqui com o nosso colega Cassiano Vidal, que é um cara que entende bem de pesquisa, até porque é dono também de um instituto de pesquisa há muito tempo no Rio Grande do Norte, já realizou dezenas, centenas de pesquisas em todos os municípios do estado e pode, com propriedade, discutir e mostrar mais ou menos como é que ele entende, como é que ele percebe, como é que ele interpreta os números que foram apresentados pela Brahman Marketing de Pesquisa, da pesquisa realizada em Touros, que foi contratada aqui pelo Jornal Metropolitano. Essa pesquisa, é bom que se diga, que tem o registro eleitoral, Cassiano Vidal, no Tribunal Superior Eleitoral. Do Tribunal Regional Eleitoral. Está aqui. A pesquisa realizada pelo Instituto Brahman foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número RN 07721-2020. Foi feita abrangendo todos os distritos, mais a sede do município, contratada por esta Rádio Farol, emissora integrante do Sistema Metropolitano de Comunicação. Teve 600 entrevistados, aplicando a metodologia de observação direta extensiva, objetivando o diagnóstico quantitativo. Vamos, Cassiano Vidal, aos números. Agora vamos trazer os números do eleitor de Touros sobre as questões relativas à cidade. Agora, quando a pergunta foi feita ao eleitor quanto à administração municipal do prefeito Assis, tá certo? Se perguntou ao eleitor, o senhor ou a senhora aprova ou desaprova a administração do prefeito Assis do Hospital? Os números foram os seguintes: 62,2% disseram que desaprovam, 62%, ou seja, a desaprovação do prefeito é muito grande neste início de campanha, enquanto que apenas 18,7% aprovam e 19,1% quiseram não responder ou disseram não saber. Ou seja, eu não sei se a minha avaliação, Cassiano, está correta, mas se você pegar esses 19,1% e dividir, já que são pessoas que não responderam ou preferiram não responder, mas se você dividir igualmente para aprovação e para a desaprovação, nós vamos chegar a um índice de desaprovação superior a 70%. É uma desaprovação muito grande. Mas vamos lá, Roberto. Primeiro que quando a gente faz esse tipo de operação que você propôs fazer aí, só para esclarecer esse detalhe, a gente não divide ao meio, a metade vai para cá, a metade vai para lá. A gente divide proporcionalmente ao que já está definido. Então 60% desses 19 iriam para a desaprovação, ou seja, fica mais pesado, mais acentuada ainda o índice de desaprovação do prefeito. A participação maior na vida do cidadão, do indivíduo, no município, é muito mais forte, muito maior do poder público municipal, da prefeitura. Daí que esses números revelam que quem tem que fazer o dever de casa bem feito e não está fazendo é o gestor municipal, é quem está à frente da prefeitura no município de Touros. Eu estou dizendo isto baseado nos números da pesquisa que foi feita no município de Touros.
Mas no caso do prefeito municipal, aí sim, não tem como você, mesmo reduzindo 4 pontos, ter uma maioria que aprova, a maioria desaprova. Essa é uma tendência que está caracterizada nessa pesquisa. Eu acho lamentável, porque o cidadão de Touros parece que está querendo mais a presença do poder público municipal beneficiando a cidade e não está observando isso. Agora, ou talvez queira inovar. Talvez queira um outro gestor que não o atual prefeito. Agora, é bom para o cidadão de Touros prestar muita atenção, porque agora certamente quem tem o maior poder econômico é quem está no comando da máquina pública municipal. Então é hora de prestar atenção para ver se nessa reta que se inicia de largada para a campanha eleitoral agora, se o prefeito não vai fazer mais assistencialismo com a prefeitura, objetivando angariar simpatia, votos e aprovação para a sua gestão. Mas eu acho que é preciso ter cuidado, bastante atenção, e evidentemente também o Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público de maneira geral, vai estar fiscalizando melhor essa situação. Acho difícil, numa situação como está mostrada aí nessa pesquisa, porque parece que as pessoas lá em Touros estão assim, se sentindo abandonadas. E é uma coisa que a gente, infelizmente, constata. Bem, agora vamos aos números da pergunta espontânea. Quando o entrevistador chega na casa do cidadão e pergunta se as eleições fossem hoje, em quem o senhor votaria, a senhora votaria para prefeito? Esses números são espontâneos, não se apresenta ao eleitor a relação dos candidatos. É uma lembrança espontânea. Pré-candidatos, dos pré-candidatos. Vamos lá. Primeiro colocado na pesquisa espontânea, Flávio de TT, que é hoje o atual vice-prefeito e que é candidato pelo pré-candidato pelo PSDB. Flávio de TT tem 18%. A segunda colocação fica para o senhor Pedro Filho, com 15,7%. E o prefeito atual, Assis do Hospital, em terceira colocação, com 15%. Ô Roberto, só para situar aí, tem uma coerência nesse resultado em função do resultado da pergunta anterior, que o prefeito estar lá na terceira posição, ou seja, muito próximo daqueles que aprovam a sua administração. Então isso revela uma coerência dos resultados, uma coerência nas respostas que foram colhidas dos entrevistados. Mas não há uma situação confortável para nenhum dos candidatos. É claro que tem alguém que está na dianteira e está à frente, mas se você aplicar a margem de erro para uma avaliação, aí você vai perceber que há um empate técnico na primeira posição, ou seja, não há um conforto de uma liderança disparada na frente dos outros. Mas Cassiano, mas há Flávio, com certeza uma tendência tem uma dianteira, indicada, né? O Flávio tem uma dianteira de 3 pontos, estão tecnicamente empatados, até numericamente empatados, o senhor Pedro Filho e o Assis do Hospital, ambos com 15 pontos de preferência. Mas aí o que eu quero dizer é que o desgaste maior para esses 3 nomes é o do Assis. Por quê? Porque ele é o prefeito. Então eu coloquei aí os dois e deixei o Assis separado, porque eu acho que os números do Assis vão ser muito mais influenciados pela não aprovação, negatividade da gestão dele. Da gestão, exatamente, a falta de ação da gestão. Mas é também o que, durante a campanha, vai administrar os recursos da sua campanha e mais os recursos da prefeitura. Ou seja, é uma situação para se analisar com calma, com paciência. E se os outros 2 candidatos querem melhorar, trabalhem mais. Agora vamos ao quesito onde o entrevistador pergunta em quem o senhor ou a senhora não vota de jeito nenhum, ou seja, a rejeição aos nomes, espontaneamente. Veja bem, só colaborando, Cassiano, com a sua análise, em quem o senhor não vota em hipótese nenhuma? Primeiro colocado desse quesito, primeiro colocado na rejeição. Espontânea. Assis do Hospital, 20,2%. 20% do eleitorado de Touros dizem que não votam
em Assis do Hospital, em hipótese nenhuma. Flávio de TT, 3,7%. Roberto Costa Lima, aí uma reconfirmação daquela tendência já de acordo com as respostas de coerência, de acordo com as respostas das questões anteriores, ou seja, a rejeição de Assis. Agora, em pesquisa a gente sabe que números de rejeição começam a ficar preocupantes quando passa de 10%, aí quando passa de 15% piora, quando chega em 20% passa de 20%, piora muito mais. Ou seja, são rejeições muito difíceis de se trabalhar para equilibrar. Então há um problema muito sério para diminuir a rejeição do candidato do nome aí do Assis. Mas evidentemente que se a gente pegar do Flávio para os outros candidatos, todos eles têm menos rejeição do que a margem de erro da pesquisa. A margem de erro, você me informou, é 3,9%. A rejeição do Flávio é 3,7%. E outros têm menos rejeição. Significa que essa rejeição pode ainda ser menor. Poderá, sim, ser um pouquinho maior, mas também poderá ser menor. O que significa que esses candidatos que, em tese, poderiam e poderão ainda, se forem registrados, esses pré-candidatos aí, para disputar contra o prefeito, eles vão entrar na vantagem na disputa. E o prefeito, evidentemente, vai ter que trabalhar bastante para reduzir essa rejeição espontânea. Vamos ver os outros números da rejeição estimulada com a apresentação dos nomes, né, Roberto? Exatamente. Bem, e agora vamos exatamente à questão estimulada. Quando o entrevistador elenca o nome dos possíveis candidatos para que o eleitor, entre aqueles elencados, entre aqueles mostrados, possa efetivamente dizer: eu prefiro este, eu prefiro esta. Veja bem, o atual vice-prefeito Flávio de TT apresenta-se com uma margem bem acima da margem de erro, Cassiano Vidal, dos demais. Ele tem a preferência de 25,2% do eleitorado de Touros. 25,2% dos eleitores, das eleitoras de Touros, dizem que entre os candidatos, entre os nomes postos na eleição, preferem o vice-prefeito Flávio de TT. O senhor Pedro Filho teve a preferência de 18%. Veja, Cassiano, que ele é o segundo colocado, mas já tem uma distância de Flávio sobre ele de 7 pontos percentuais, né? Flávio 25, Pedro 18. Assis do Hospital, o prefeito, vem abaixo, com 14,0%. Ou seja, já há uma, pela pesquisa, e esses números, é preciso que se diga, foram identificados nesta primeira pesquisa. Não significa dizer que eles sejam o resultado da eleição, é apenas a primeira pesquisa, mas nessa primeira pesquisa indica uma tendência favorável ao pré-candidato Flávio de TT, que hoje é o atual vice-prefeito. Assis do Hospital, como eu disse, tem 14%, branco e nulo são 14%, preferiram não responder 24%. Olha, é interessante a gente observar que, de novo, há uma coerência com as outras respostas às outras questões, com as respostas às outras questões. A coerência está exatamente numa aceitação maior do nome Flávio de TT. Então, confirmamos que a tendência mostrada nessa pesquisa é um favorecimento para Flávio. Agora, você citou muito bem e é bom a gente perceber isso. Essa pesquisa reflete o quadro, o cenário eleitoral no município de Touros no exato momento. Não quer dizer que vai ser o resultado da eleição, mas evidentemente são indicativos que podem funcionar muito bem para se planejar as campanhas eleitorais. É por aí, viu, Roberto?